Nós vamos começar agora a repassar textos selecionados dos discursos hassídicos pronunciados pelo Reb Shneur Zalman, primeiro Rebbe de Chabad, autor do Tânia. Além do Tânia, como nós falamos das obras clássicas da Hassidut Chabad, são os livros Torah Or, Likutei Torah, que abrangem discursos hassídicos pronunciados durante vários anos, durante décadas, pelo Reb Shneur Zalman, e eles foram selecionados e editados posteriormente pelo seu neto, Rebbe Tzemach Tzedek, que escolheu entre mais de 2.000 discursos hassídicos, aqueles que foram editados e publicados nessas obras que se tornaram clássicas da Hassidut. Então, nós vamos em seguida ler e traduzir e procurar explicar alguns desses textos que trazem a própria linguagem e expressão do Alter Rebbe, como também explicações dos Rebbes posteriores, que eles elaboraram esses assuntos em seus discursos hassídicos nas gerações seguintes. De qualquer forma, nesse primeiro trecho de Ma'amar, de discurso hassídico que nós vamos abordar, se fala do conceito do amor ao próximo vinculado à tefilá, vinculado à oração. E nós vamos procurar entender de uma forma mais profunda, de acordo com os livros místicos, por que essas duas mitzvot são interdependentes, por que elas estão relacionadas, por que é importante salientar, e não somente salientar, mas sentir e vivenciar no coração, na prática, o amor ao próximo até antes do início da oração. Por que isso é tão fundamental? É conhecido também que o Arizal, o grande cabalista Rabbi Yitzhak Luria, ele instituiu que todos os dias pela manhã, antes do início da tefilá, antes do início da oração, que nós fizéssemos uma declaração. E essa declaração, ela proclama: Hareini mekabel alai mitzvat aseh shel ve'ahavta lereacha kamocha. Eu assumo sobre mim, assumo sobre mim o cumprimento da mitzvah, do preceito de amar o próximo como a si mesmo. E conforme isso está explicado em diversos lugares, e conforme nós vamos elaborar e ver isso agora com mais pormenores, com mais detalhes, isso é uma introdução necessária, é praticamente uma condição sine qua non antes do início da reza para, por assim dizer, abrir os portões celestiais e possibilitar que a nossa reza, a nossa oração tenha uma elevação e seja bem quista, seja bem aceita. Nós vamos procurar entender o porquê dessa correlação entre a mitzvah de amar o próximo com a tefilá, com a oração, mas basicamente introduzindo uma frase da nossa liturgia que recitamos pelo menos 3 vezes ao dia no final da Amidah, quando nós falamos e pedimos a Deus: Barcheinu Avinu Kulanu Ke'echad. Nos abençoe, nosso Pai, somos todos como um, estamos todos como um. Então se fala, de uma forma simples, já introduzindo, antecipando, se fala que não existe prazer e satisfação maior para um pai quando ele vê a fraternidade, o amor, a união entre os filhos, quando todos os irmãos estão unidos, quando não há discórdia entre eles, quando não há divergências, não há brigas, rixas, etc. Então isso enche o coração do pai de satisfação, de prazer, e naquela hora o seu coração está aberto e sensível. Os filhos, então, por mérito disso, eles podem pedir qualquer coisa. O pai está tão satisfeito em ver a harmonia que reina entre os seus filhos, a paz e fraternidade entre os irmãos, que naquela hora pode-se pedir qualquer coisa e os pedidos são atendidos, são bem aceitos e recebidos. Mas aqui, de uma forma mais profunda, ele vai nos explicar que a Tochen Apnimi Shel Tfilahu, conforme a gente já viu na nossa introdução, qual é o sentido mais profundo, qual o conteúdo e objetivo mais profundo da tefilá, da oração? Itkashrut veitchabrut nafsho be'elokut. As palavras do Rebbe Reshab, do quinto Rebbe de Chabad, o objetivo da reza é
proporcionar uma conexão e um vínculo, uma ligação da alma com a divindade. O momento da oração é um momento, assim como nós temos aqueles momentos onde colocamos, né, o celular para carregar, né, para carregar as baterias, etc. A mesma coisa também para que a nossa alma esteja energizada, esteja acesa, esteja ativa, atuante, para recarregar, por assim dizer, as baterias espirituais. Nós necessitamos desse momento, dessa hora especial, e essa hora é o momento da reza, da oração. O momento da oração, ele tem como objetivo exatamente isso, nos conectar e nos vincular, vincular a nossa alma, conectar a nossa alma à sua fonte, à própria divindade. Nas palavras do Rav Shneur Zalman, Adveikut Amitit, como nós já explicamos também, que isso nos leva àquilo que também é uma mitzvah da Torá, de ligar-se, vincular-se a Deus, a chamada Adveikut, né? Essa unificação, essa ligação, essa conexão profunda e íntima com Deus, uma conexão verdadeira, genuína, Beirá ve'ahavá, que está expressa através dos sentimentos que vão se despertar na alma, sentimentos que às vezes já estão presentes, mas eles têm que aflorar, têm que se revelar, de temor, reverência a Deus, como também de amor a Deus, ao Criador. Shezeu gam perush lashon tefilá. Na realidade, também, como já dissemos, mencionamos na introdução, até o sentido, o teor etimológico da palavra tefilá, oração, em hebraico, tem a ver com naftulei Elokim, lashon chibur, como naftulei Elokim niftalti, ou como trazido na Mishnah também, em outro lugar, atofel kli cheres, tefilá, vem de um verbo hebraico que está associado ao conceito de juntar, unir, conectar. E esse é o intuito, esse é o objetivo mais profundo da reza, conectar a nossa alma com a divindade. Porém, ele nos diz, para que possa haver essa ligação, essa conexão com a divindade, צריך אדם תחילה להיות מאוחד בתכלית עם כל בני ישראל. A pessoa, em primeiro lugar, ela precisa, é necessário para que a pessoa individualmente consiga conectar a sua alma particular com a divindade. Em primeiro lugar, para que ele possa se conectar com o divino, ele precisa, antes disso, estar conectado e unificado de forma absoluta com toda a comunidade, com seu próximo, com o semelhante. Aqui ele nos fala sobre a alma judaica, que ela precisa estar unificada absolutamente com todos os filhos de Israel, que esse é o conceito, esse é o significado mais profundo do conceito místico de Knesset Israel, a comunidade de Israel. Aqui, comunidade de Israel, no sentido místico, faz alusão à fonte matriz de todas as almas de Israel. E, na realidade, conforme explicado nos livros de Kabbalah, nos livros místicos, para que a nossa reza tenha uma elevação, é necessário, primeiramente, a gente se conectar com esse nível original, que é a fonte matriz de todas as almas judaicas, que isso é chamado na terminologia mística de Knesset Israel, a comunidade de Israel, fazendo alusão às almas de Israel. Então, a pessoa, em outras palavras, não deve se dirigir a Deus apenas individualmente, vendo ele sozinho. Cada um de nós per si, sozinhos, quantos de nós, quem de nós tem moral e tem mérito para fazer seus pedidos, etc. Em primeiro lugar, a gente precisa se integrar dentro da comunidade. E não só participar do minyan na sinagoga, mas aqui ele está nos dizendo de uma forma mais profunda, integrar a nossa alma junto ou dentro de todas as almas de Israel, dentro do Knesset Israel, da matriz de todas as almas. E isso é importante que haja essa união, unificação, porque, conforme trazido no Tânia dos livros místicos, que Ein HaKadosh Baruch Hu Shoreh Ela B'makom Achdut. Deus, a Shekhinah, a presença divina só se revela, só se manifesta, só paira onde há unidade e unificação. Deus é um e único, e ele também se revela e se manifesta somente onde há unidade, onde há
união e unificação, e não quando Deus nos livre há discórdia, desentendimento, conflitos entre as pessoas, etc. E conforme a gente mencionou, e assim é trazido no capítulo 32 do Tânia, como Shkatuv, Barcheinu Avinu, Kulanu Kechad, nos abençoe nosso Pai, pois todos estamos como um. Quando merecemos a bênção divina, quando estamos todos unidos, unificados como uma pessoa só. E aí ele nos diz, ele continua elaborando esse assunto e nos fala Tfilat Knesset Israel e Tfilat HaNeshama. Na realidade, quando nós falamos na reza de Knesset Israel, nós estamos falando aqui na oração que parte do fundo da própria alma do Yehudi. Ou seja, não só a nossa boca está pronunciando as palavras, não só a alma incorporada, mas se fala que a própria alma divina está tendo uma elevação naquele momento, que a Neshama Kedoshah Shenimtzet Bekol Echad Vechad Me'Israel Lemata, pois a alma divina que se encontra incorporada em cada um de Israel, aqui embaixo no plano físico e terrestre, que na verdade a fonte da nossa vida vem dessa alma, da alma divina. Essa alma na realidade essa alma sempre está vinculada de uma forma muito intensa à sua fonte raiz original, de onde ela provém, de onde ela se deriva, que é esse conceito de Knesset Israel, como nós falamos, a comunidade de Israel no sentido espiritual da fonte matriz das almas. Ele nos explica que esse também é o sentido mais profundo do versículo bíblico que diz que Chelek Hashem Amo, pois uma parte de Deus é o seu povo, Yaakov, Hevel Nachalato, numa tradução livre, se fala que a comunidade de Yaakov é como a corda, as amarras da sua possessão, da possessão de Deus, da propriedade divina. Então ele explica esse versículo dizendo que Chelek Hashem Amo, uma porção, uma parte de Deus é o seu povo. Isso se refere a quê? A nossa alma divina, Kaya la Neshama Kedoshah, a alma divina que é chamada de uma parte integral da divindade. Chelek Misham Havaya Baruch Hu, é uma partícula da própria divindade, é uma parte do nome de Deus, conforme explicado no Igeret HaTshuvah, capítulo 4, que na alma se fazem presentes as 4 letras do tetragrama e se expressam nos poderes da alma divina, etc. De qualquer forma, ele nos diz que o Neshama Azul, continuando a explicar de forma mais profunda o versículo, essa alma, Yechebel Nachalato, ela é como uma corda, a corda da possessão divina. O que significa? Porque essa analogia, o que significa aqui essa corda, entre aspas, ele quer nos dizer que a alma divina, mesmo estando aqui incorporada no plano terrestre, revestida de um corpo físico, convivendo aqui no mundo material, mas ela continua, entre aspas, amarrada, presa, conectada com sua fonte e raiz, que é divina, no plano divino espiritual, que é aquele plano que nós chamamos da comunidade das almas, comunidade de Israel, assim como uma corda cuja extremidade superior está presa acima, mas a ponta de baixo chega até o plano inferior. E uma vez que a alma presente dentro de nós aqui no plano terrestre, ela sempre está ligada com sua fonte e raiz acima. Shesham kol neshamot Israel betachlit ha'achdut. E aqui as diferenças entre pessoas só existem aqui no mundo terrestre, no plano material, no campo físico, não é? Diferenças de ordem física, material, financeira, social, o que for. Mas no plano espiritual, na origem das almas, lá todas as almas estão unificadas. Lá reina uma unidade total e completa. Por isso ele nos diz, quando a reza da pessoa expressa a reza, a oração da sua alma sagrada, ou seja, que ele revelou, manifestou sua alma sagrada, blita, e ela e apenas ela tão somente, ou seja, o que significa? A pessoa conseguiu, aqui embaixo, ela está, é uma alma incorporada no mundo físico, terrestre, mas o mundo materialista, mas a pessoa consegue na hora da oração se esvaziar de si mesma, esvaziar desinflar o seu ego, esvaziar o seu eu,
a sua possessividade, a sua individualidade, etc., e colocar em evidência apenas e tão somente aquilo que é a essência do seu ser, a fonte da sua vida, que é a alma sagrada, sem permitir que haja interferência, sem deixar que se envolvam, se misturem aqui o egocentrismo da pessoa, que é derivado do seu lado físico ou do lado da alma animal, que esse lado físico materialista, o lado da alma animal, é isso que causa as diferenças e discórdias entre as pessoas, competitividade e, enfim, rixas e etc. Quando a pessoa consegue se esvaziar disso e se elevar ao plano elevado, destacando, colocando em evidência apenas a sua alma divina, e como nós falamos, a alma divina, na fonte e origem, ela está integralmente ligada, completamente unificada com todas as outras almas. Então, essa unificação, essa união entre as almas de Israel acima, na sua fonte raiz, acaba se revelando e se manifestando também aqui embaixo, ou seja, isso se reflete aqui embaixo na prática efetiva da mitzvah de amar o próximo. Na prática, e assim, e na verdade somente assim, através dessa maneira, a sua alma pode de fato se vincular, se ligar e se conectar com a divindade de uma forma genuína, de uma forma completa. Essa explicação mística, porque a oração, que significa conexão com Deus, ela passa, ela depende, ela tem como condição prévia o amor ao próximo e a unificação com o semelhante.